Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade aos estudos da nossa revista, O que é Teologia. Nesta oportunidade, nós veremos a lição de número 8, com o título Qual Teologia? Unidade e Diversidade Teológica. O texto básico da nossa lição se encontra em 1 Coríntios 3, dos versos de 9 a 15, e eles dizem assim: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá esse dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e veremos nesta oportunidade um estudo que fala sobre qual teologia, uma universidade, uma diversidade de pensamentos teológicos e como nós estamos nos portando ou enxergando a teologia cristã pela ótica do próprio Cristo. Bem, a Bíblia é a nossa regra única de fé e prática. Nela, na Bíblia, está descrita a lei e todos os preceitos para uma vida de comunhão com o Senhor. Nós bem sabemos que na própria palavra de Deus está revelado tudo aquilo que nós temos como responsabilidade de uma vida de comunhão com nosso Deus. Essa vida exige e nos mostra o privilégio de nós aproveitarmos de uma proximidade com o nosso Deus através do conhecimento que essa própria palavra nos dá. Ela nos dá também a noção da intimidade única e pessoal que cada crente tem com um Deus. Isso só vem através do conhecimento da palavra do Senhor. Essa intimidade traz também consigo uma responsabilidade, porque nós reconhecemos e entendemos qual o nosso papel dentro da sociedade, como nós devemos nos portar, o que devemos fazer, o que devemos sentir, como devemos pregar o nosso evangelho. Essas características vêm ao longo da nossa caminhada como o exercício prático de um entendimento coerente com essa palavra. Ou seja, nós conhecemos, nos aproximamos, temos intimidade, temos responsabilidade e temos um entendimento e uma prática coerente com todas essas características que nós pegamos no apreender da palavra. A interpretação daquilo que vivemos na experiência única entre o crente e o seu Salvador. Nós interpretamos o mundo de uma forma diferenciada quando tomamos conta e contato com a palavra de Deus. Nós conseguimos enxergar coisas que nós não enxergávamos, nós conseguimos entender coisas que nós não entendíamos, nós conseguimos ser direcionados para caminhos que nós não iríamos sem a proximidade, sem a intimidade, sem a responsabilidade que essa regra de fé e prática nos dá. Jesus ensinou que a correta interpretação do Antigo Testamento era a que visualizava a sua vinda. As profecias, sinais e curso da história apontavam para ele. Jesus e o Antigo Testamento, testemunho e profecia de sua vinda. De igual modo, os apóstolos, após as controvérsias trazidas pelos participantes da seita dos fariseus, que falavam sobre o sinal da salvação ser unicamente visível e perceptível e verdadeiro se não fosse pela circuncisão, eles discutiam a circuncisão desses novos convertidos e diziam que aqueles que não fossem circuncidados não seriam salvos. Após grande debate e examinada a questão,
eles definiram, os apóstolos, que aquilo que os mesmos apóstolos já faziam, que era extrair os ensinamentos de Jesus numa abordagem cristocêntrica, eles entenderam e chegaram numa conclusão. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento foi a confirmação do que Cristo mesmo havia dito sobre si mesmo, somado ao testemunho e ensino pessoal do Messias em pessoa, no que seria classificado e compreendido como o Novo Testamento. Com seus milagres e vida de ministério, como ele sendo o cumprimento de toda a lei, resumindo e condensando tudo o que nos matava na impossibilidade humana dentro da nova perspectiva da ação transformadora do Espírito Santo, agora nos novos seres, sem mais a amarra da lei, agora com a libertação e a nova vinda de Jesus, o Antigo Testamento apontava para Jesus. E o Novo Testamento é o próprio Jesus. Eles condensaram tudo. Se o Antigo Testamento apontava para o Messias, o Novo Testamento era o próprio Messias, porque não dizia sobre nada e nenhuma outra coisa que não fosse os milagres, os ensinamentos, a vida, o testemunho, a morte e a ressurreição desse Jesus. Enquanto o Antigo Testamento apontava para ele, o Novo Testamento era o próprio Jesus Cristo. Ou seja, tudo é Jesus. Tudo converge para o nome maravilhoso e grandioso de Jesus Cristo. Ele é o Antigo Testamento, ele é o Novo Testamento, ele é a nossa vida, ele é a nossa respiração, ele é a nossa movimentação nesta humanidade. Nesse momento, fecha-se toda e qualquer adequação, toda e qualquer adição, toda e qualquer subtração do que é verdade revelada para o ser humano. É o fim de qualquer adição ou de qualquer subtração da palavra de Deus. Sínodos e concílios se reúnem, discussões e opiniões são debatidas, tratativas e deliberações são conversadas. Novas formas de interpretar e de estudar a palavra surgem das mentes pensantes, todos os dias, em todo lugar, onde a palavra de Deus pode ser pregada e até onde ela não pode ser pregada, visto os exemplos dos missionários que arriscam sua própria vida pregando a palavra de Deus nos ambientes mais hostis. Mas tudo pode ser considerado correto com duas atitudes claras e simples. Tudo deve ser baseado na Escritura Sagrada, sem discussão. Logo em seguida, tudo deve ser posto à prova pela Escritura Sagrada. As autoridades das decisões da igreja pós-apocalíptica, o autor fala na lição, depende completamente de terem sido tomadas debaixo da iluminação do Espírito e com uma cuidadosa reflexão sobre as Escrituras. Tudo deve estar baseado na Escritura, tudo deve ser posto à prova pelas Escrituras. É impossível reinventar a roda. O que temos revelado é o que precisamos, nem mais, nem menos. Dela, o povo de Deus se alimenta diariamente. O maná inesgotável para a consciência do cristão é a renovação das misericórdias e das verdades de Deus, que não acontecem de vez em quando, elas acontecem sempre. Mas nunca é demais para nós que somos portadores privilegiados dessa palavra, nunca é demais relembrar que nós precisamos de um exercício sem fim. E esse exercício sem fim é um exercício de humildade. Humildade no quê? Humildade no estudo e na interpretação. Porque não é a nossa opinião que dá a tônica do sermão ou da pregação. E sim a palavra de Deus que valida aquilo que, pelo estudo sério que nós devemos ter, conseguiremos alcançar de entender o que Deus falará através de nós. Apocalipse 22, 18 e 19 falam
que o que tiramos da Escritura são ensinamentos e não o que nós queremos. Tudo aquilo que ser tirado ou ser acrescentado da Escritura receberá os flagelos descritos nesse livro. Apocalipse 22, 18 e 19 fala exatamente sobre isso. O que se tira da Escritura são só os ensinamentos e não o que nós queremos que não esteja lá. Tem uma grande diferença entre essas duas afirmações. Nós podemos e devemos tirar das Escrituras todos os ensinamentos que se renovam a cada manhã e que nós sempre teremos à nossa disposição, tanto pelo estudo pessoal, quanto pelo estudo que nós recebemos daqueles que também se afadigam na compreensão da palavra. Então, de novo, o que se tira da Escritura são só ensinamentos. São só aquilo que nós falamos no começo. Proximidade, intimidade, responsabilidade. Nós não tiramos o que nós não queremos que esteja lá. Quando nós fazemos isso, nós estamos incorrendo no erro. E certamente nós teremos o preço acertado da escolha que fizemos, do que queremos ouvir ou não. Dessa forma, a igreja na história progrediu e outras controvérsias surgiram. Essas controvérsias ocorreram pela necessidade das autoridades eclesiásticas de, como eu falei alguns minutos atrás, reinventar a roda e estabelecer outros modos de pensar, outros modos de interpretar e outros modos de ensinar as Escrituras. Nós vemos as divergências na Igreja Católica, a Igreja Católica Oriental, Constantinopla e Alexandria, e a Igreja Católica Ocidental, em Roma, divergiam de várias formas e interpretavam as Escrituras também de uma forma completamente diferenciada uma da outra, no casamento dos padres, na adoração de imagens e etc., sendo a mais evidente para nós, que nós podemos classificar como um entendimento divergente, que nós podemos entender da Igreja Católica, a figura do Papa, que é como um representante máximo de Deus na Terra, ou de como a sua palavra e direcionamento é levada em conta sem questionamentos, ou também as indulgências e outras questões que levaram a outro levante de pensamento, sendo esse a Reforma Protestante, que na contramão da Igreja Católica estabelecia uma volta à palavra de Deus, revisando diversos pontos teológicos que, ao invés de libertar, amarravam o fiel numa espiral de culpa e sofrimento que eram amenizadas pela Igreja Católica através do dinheiro, o pagamento das mais diversas quantias para se chegar em indulgências e algumas atuações salvíficas que eram completamente contrárias à palavra de Deus. O movimento da Reforma Protestante ganhou força e mesmo dentro do movimento da Reforma houveram diferenças e divergências entre os próprios reformadores, sendo as mais conhecidas as dos discípulos de Armínio, que são os remonstrantes, que, contrários aos 5 pontos do calvinismo, trouxeram os 5 pontos do arminianismo e todas as ramificações e outras denominações desta vertente. O fato é, a verdade de Deus está à disposição de todos os que os buscam nas Escrituras. O autor cita um mosaico doutrinário e eclesiástico. E 1 Coríntios 3,11, que faz parte do nosso texto básico da nossa lição, diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, a vida cristã é um caminho para uma prestação final de contas, onde as nossas responsabilidades com aquilo que obtivemos de Deus, porque o que fizemos com a nossa vida, com essa verdade e com a do nosso próximo, será determinante. Prestaremos contas daquilo que recebemos, daquilo que assimilamos para nós e daquilo que passamos para o próximo. Líderes, pensadores e novos intérpretes
intérpretes das Escrituras, fora daquilo que é basilar na palavra de Deus, ensinam uma doutrina contrária a Jesus, invocando o seu nome e dizendo que estão falando as verdades que ele dizia. Evidente que muitos crentes piedosos se encontram nas mais variadas denominações. E é por causa de um Deus amoroso que, mesmo num ambiente medonho doutrinariamente, essas pessoas inseridas nesses contextos vivem uma vida de piedade e comunhão. Uma vida de piedade, de comunhão, de proximidade, de intimidade e responsabilidade com nosso Senhor. Mas a recompensa da pregação anticristã não tardará para aqueles que estão inventando novas formas, reinventando a roda, indo fora daquilo que era o fundamento principal, que é o fundamento principal, que é o próprio Jesus Cristo. A recompensa da pregação anticristã não vai tardar, chegará e está chegando ao longo do tempo, como nós temos visto. O Antigo Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento é o próprio Cristo. Toda a Bíblia se trata de Jesus Cristo. Essas verdades levam o povo de Deus ao longo da história num movimento de despertar crescente em direção ao nosso Senhor. Como nós falamos, não existe mais nada a ser adicionado ou retirado dessa palavra. Pelo contrário, há mais de 2000 anos ela se renova para todos. Eu fiz uma conta básica, não sei se estou certo, mas cheguei ao número de 737.980 manhãs em que a palavra se renovou ao longo desses 2000 anos, mais de 2000 anos de palavra pregada. As controvérsias existem, os debates são por vezes acalorados ou respeitosos, e a diferença do pensamento sempre existirá. E as considerações sadias para o crescimento de quem tira os benefícios do aprendizado disso são evidentes. Quem debate no âmbito da respeitabilidade, quem debate no intuito de tirar o melhor do debate, vai crescer. A determinante dessas diferenças de pensamento está nas bases dos argumentos em que nós nos agarramos. Eles estão aonde? Nossas bases estão na rocha ou estão na areia? A prestação de contas será conforme o Cristo que confessarmos. Se ele é real, positivo, tudo certo. Se ele é idealizado, se ele é uma suposição atualizada pelos dias atuais, se é uma suposição atualizada pela velocidade do pensamento, pela conectividade, pela globalização, Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos indo longe disso. Por isso, o autor nos dá algumas vertentes de estudo de pensamento cristão, de modo nas mais diversas áreas, vermos o nosso Senhor presente, como nós sabemos que Ele está. O autor dá várias exemplificações de estudos teológicos, do qual eu vou apresentar alguns deles aqui para que nós pensemos a respeito. Teologia exegética. O autor fala: o estudo das línguas originais da Escritura, hebraico e grego. Esse estudo procura extrair com máxima precisão o sentido do texto dentro do seu contexto cultural, segundo as regras de hermenêutica bíblica, que é as regras de interpretação bíblica. Então, o estudo da língua traz uma conotação de um entendimento mais apurado daquilo que a própria palavra do Senhor quer dizer. Então, um verbo que nós traduzimos de uma forma errônea pode ter um outro sentido e dar uma outra explicação para a passagem. O estudo da teologia exegética vai fundo na compreensão do texto, né? Línguas muito ricas, né? O grego e o hebraico. O grego tem diversas interpretações para uma frase, para uma palavra, o hebraico também, e a teologia exegética vai fundo nessas questões. Teologia bíblica, que é a análise e síntese dos ensinos bíblicos.
Ela procura entender as particularidades de cada escritor sagrado, com suas ênfases, contexto cultural e estilos literários. Vai fundo no estudo da persona daquele que escreveu determinado texto. Por exemplo, Paulo, ou Josué, ou Isaías. A teologia bíblica estuda todos aqueles que participam da escrituração da palavra de Deus e traça um perfil para entender aquele personagem no seu contexto. Teologia sistemática, exposição organizada das doutrinas cristãs, geralmente usando recursos de filosofia e história. Normalmente é apresentada em termos de prolegômenos. Prolegômenos são métodos teológicos que significa a revelação da palavra de Deus. Teontologia, o ser de Deus, criação, providência e predestinação. Antropologia, que é a criação e queda do homem. Cristologia, pessoas, natureza divina e humana. E assim vai. Teologia filosófica aprofunda-se na relação entre a fé cristã e a filosofia, a cultura e as ciências, enquanto a filosofia atual joga Deus para o escanteio em detrimento do estudo da mente humana. A teologia filosófica traz à filosofia um modo de pensar cristocêntrico, enriquecedor. Teologia pastoral, a aplicação das diversas faces da teologia como recurso para o aconselhamento bíblico, pregação, liderança eclesiástica, missiologia, ou teologia prática também, o estudo das implicações da doutrina cristã para a vida devocional, a santificação pessoal, a ética cristã na família, no trabalho, na sociedade, na política, no meio ambiente e etc. Ou seja, a Bíblia está em todos os lugares, está em todas as vertentes do nosso pensamento, da nossa compreensão, da nossa peregrinação neste mundo. Nós somos perfeitamente enriquecidos com uma teologia que nos dá resposta para tudo o que precisamos. Está em todas as vertentes. Nós somos hoje, na nossa geração, graças a esses exemplos pequenos que eu apresentei aqui, existem uma gama de estudos absolutamente grandiosos, e essa é a maravilha de ser filho de Deus. Nós temos à nossa disposição uma gama infinita de estudos. Nós viveremos uma vida inteira buscando e não chegaremos nem na superfície. E o benefício disso é ter uma vida edificada e edificar a vida do próximo. Exercício que durará a nossa vida. Maravilhoso exercício. E por isso, nós somos hoje, na nossa geração, os anunciadores que ouviram aqueles que receberam de Deus o privilégio de pregar uma palavra consciente e racional sobre este mesmo Deus. E graças àqueles que tiveram paciência conosco, tiveram carinho por nós e dispensaram um amor divino pelas nossas vidas, nós também somos responsáveis e anunciadores do Evangelho na geração atual. O nosso desafio é, na igreja de hoje, sermos fiéis, não apenas numa repetição de palavras que nós ouvimos e guardamos no coração daqueles que nos ensinaram, mas sermos estudiosos dedicados, indo pelo caminho, no mandato do Evangelho, que é a pregação fiel a Deus e não fiel a nós, porque a igreja do amanhã reside naqueles que são a nossa responsabilidade e naqueles que Deus permitir que nos relacionemos ao longo da vida. Também se destaca a vida, pregação, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo como a tônica mais maravilhosa da nossa pregação. Porque Ele é tudo aquilo que nós devemos pregar. O mandato do Evangelho é um estudo dedicado e responsável para uma pregação fiel. E essa pregação fiel não fala de mim, não fala das minhas opiniões, não fala das minhas divergências, não fala das minhas posições teológicas pessoais do meu entendimento, mas sim fala de Jesus, conta sobre Jesus, explica sobre Jesus, pega o exemplo de Jesus, vive por Jesus e transforma a nossa vida diariamente. Nós somos mais do que
vitoriosos, não porque apenas temos uma compreensão do que é a salvação pela nossa transformação diária, mas porque nós podemos ver que este Jesus não nos desampara em nenhum momento. Nós temos uma teologia enorme, grandiosa. Qual teologia nós devemos seguir? Qual linha de pensamento nós devemos seguir? A linha de pensamento que nós devemos seguir é uma só: Jesus. Na unidade e na diversidade teológica que existe, nós encontraremos irmãos fiéis e piedosos nos mais diversos âmbitos, nos mais diversos lugares. Eles estão lá. E se estão lá, devemos respeitá-los, não julgá-los. Devemos orar por eles, orar com eles e estarmos conscientes de que quem salva, quem muda, quem transforma, quem redime, quem ressuscita é Jesus Cristo. A teologia acertada que nós devemos pregar é a teologia que fala de Jesus. Colocar a palavra de Deus como a base do nosso estudo e colocar o nosso estudo à prova a partir da palavra de Deus. O que estiver fora não faz sentido. Devemos reaprender, devemos reestudar de novo, devemos fazer o nosso ensinamento ser baseado em Jesus Cristo. Então, que nesta oportunidade nós olhemos para a palavra do Senhor e vejamos quão grandiosas são as misericórdias desse mesmo Deus que nos dá condições de vermos a teologia de uma forma concisa e abrangente na nossa humanidade. Nós vamos compreender que o papel da teologia não é substituir a Escritura, mas é explicar, aplicar, mostrar ela. A pedra fundamental dessa pregação é Jesus Cristo. E esta pedra fundamental que é Jesus Cristo, dá uma gama, uma abrangência em todos os assuntos que você, porventura, nem parou para pensar a respeito. Jesus tem a resposta. E os estudos sistematizados deste Jesus chegam nos mais diversos ambientes e situações e nos trazem respostas grandiosas. Então, não existe outra coisa mais importante para mim e para você do que conhecer essa teologia, do que se interessar por essa teologia, do que viver por essa teologia. Então, que Deus nos ajude a nós entendermos que a teologia verdadeira é aquela que fala sobre Jesus Cristo, que a teologia verdadeira é aquela que está fundamentada em Jesus, não nas nossas opiniões, que a teologia verdadeira é aquela que nós tiramos ensino todos os dias e não tiramos coisas que não queremos, que a teologia verdadeira é aquela que nos tornou anunciadores no dia de hoje e que fará da Igreja da Manhã pessoas que amarão a teologia tanto quanto nós amamos e devemos amar. Então, que Deus nos ajude a sermos fiéis nesta geração para que a Igreja da Manhã seja alicerçada em Jesus Cristo. Que Ele seja sempre a nossa total e verdadeira responsabilidade. Que a teologia do Senhor nos ensine e que nos ajude a ensinar. Pois o exercício de humildade de sermos servos está dentro do que nós entendemos de Jesus. E não há como não entendê-lo se nós não o buscarmos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço porque o Senhor nos dá de Ti mesmo para nós todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos. Te agradeço porque a Tua misericórdia nos alcança de forma a sermos transformados. E que agora a gama de ensinamentos
os olhos abertos que temos agora espiritualmente, pelo teu amor, pela tua misericórdia, nos dão a consciência e a responsabilidade de que sim, o Senhor nos dá ímpeto, direcionamento e força para seguirmos a tua direção. Fazemos isso buscando na sua palavra, fazemos isso entendendo a sua voz, fazemos isso vivendo de acordo com o que o Senhor nos ensina. Dá, Senhor, que sejamos anunciadores deste Evangelho que fala sobre Ti, que não fala sobre opiniões, que não fala sobre sentimentos vazios, mas que fala sobre uma salvação de um Deus gracioso e maravilhoso que deu a sua vida por pecadores improváveis, malditos, e que os refez de filhos da ira para filhos de Deus. Que nós sejamos gratos por isso e vivamos de acordo com a pregação do Evangelho que nos alcançou e nos ensina. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.